O presidente Bolsonaro ressuscita a velha política. Imaginávamos que o presidente Bolsonaro, com um testemunho de campanha de que acabaria com a velha política, fosse ele ressuscitar a velha política. O que fica cada vez mais claro que o Brasil sempre será governado pela velha política. E ele assina, no mesmo dia que Sérgio Moro se filia ao Podemos, a sua filiação ao PL. PL é um dos partidos do Centrão, apoiou Lula nos dois governos e agora apoia Bolsonaro. Um partido que não tem ideologia, um partido que não tem fisiologista e que tem um político, o Valdemar da Costa Neto, como proprietário do partido, o famoso boy, um indivíduo que a vida inteira só viveu de política. E tem um partido que é seu. Bolsonaro parece que vai passar pelo sexto, sétimo, oitavo partido político, ou seja, Bolsonaro não se adapta a nenhuma corrente política, não se adapta a ninguém, não é? Tentou montar um partido que fosse só dele, não conseguiu. Bom, a verdade é que o PL é apenas para poder concorrer à presidência da República, depois ele com certeza vai procurar outro partido, né? Porque Bolsonaro não admite ninguém acima dele. E o Valdemar Costa Neto sabe muito bem administrar esse partido. Um partido fisiologista, um partido que está no governo, sempre está no governo, apoiou Lula, ou seja, é uma excrescência política e que tem um peso fundamental nas decisões do parlamento brasileiro, por incrível que pareça. Valdemar Costa Neto já foi preso por corrupção, cumpriu pena, teve tornozeleira eletrônica, prestou serviço à sociedade, trabalhando numa padaria, onde ele aprendeu a fazer brioches. Então ele é um indivíduo assim, extremamente típico de um político brasileiro, que a gente conhece, que a literatura já consagrou. O que é estranho é o presidente Bolsonaro, né, ter essa reviravolta ideológica. Ele não aprendeu, apesar dos 28 anos de legislatura, ele não aprendeu o que aconteceu com o Collor. Então, o Brasil é isso mesmo. O Brasil é essa velha oligarquia, esse fisiologismo, é isto que nos apresenta. É o que melhor temos hoje no Brasil. O que precisa é que a sociedade comece a entender essas coisas. Entender como nós somos governados. Um outro aspecto dessa semana que chamou a atenção foi o do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz de direito Sérgio Moro, fazendo um discurso de filiação, mas um discurso extremamente político. Bom, a oposição e os visados pela Lava Jato fizeram uma campanha terrível contra a pessoa desse brasileiro, que enfrentou, que ninguém imagina o que ele enfrentou para poder fazer o que ele fez. Ele seguiu exatamente o processo italiano das mãos limpas, e na Itália aconteceu o mesmo processo. Os juízes, aliás, um dos juízes, formou um partido político na Itália, porque eles perceberam que não tem como você, pela justiça, você não resolve a questão da corrupção. Infelizmente, é triste dizer isto, porque a Lava Jato acabou porque ela bateu no Supremo Tribunal Federal. Então, essa campanha contra o Moro e o fato de dizer que ele está querendo ser presidente da República porque ele politicamente sempre foi político, né? Ou seja, juridicamente ele sempre foi político, não é nada disto. Ele é simplesmente um juiz que recebeu a incumbência de cumprir com as suas obrigações. E ele fez. Agora, se ele fez arbitrariedades,
Por que demoraram 5 anos? Por que demoraram 5 anos para dizer que ele fez arbitrariedade? Porque na primeira arbitrariedade que ele fez, por que a justiça não foi atrás dele? Ou seja, a própria atitude dele para mostrar a fragilidade da justiça brasileira. Foi ser ministro da Justiça e ele percebeu claramente que ele não poderia ser o ministro que ele desejaria ser. O ministro que dirigiria o seu ministério à luz do direito, da democracia. E ele percebeu que não seria por aí. Não sei se politicamente ele também vai resolver essa questão, porque eu acho que essa mudança passa pela sociedade. Enquanto a sociedade não entender qual é o seu papel em uma democracia e entender que o poder emana do povo, não é do governo. Enquanto nós não quebrarmos esse paradigma de que a sociedade acha que o governo é tudo, mas que o poder está na sociedade, nós vamos viver esses espetáculos. Então, o Sérgio Moro será um estranho no ninho da corrupção, porque ele vai conviver com pessoas que ele sabe, que ele conhece a vida pregressa desses políticos. Então, é o que vai acontecer na Itália, né? Houve aquele processo todinho de corrupção, colocando os políticos na cadeia, e no final, Berlusconi volta ao poder triunfante. Então, são coisas que a própria sociedade precisa começar a entender todo esse mecanismo. Eu, como trabalho com jovens, percebo claramente que uma nova sociedade está sendo criada no Brasil. Jovens que estão se interessando pela política, mas não mais aquela política panfletária, aquela política de diretório acadêmico, mas uma política de estudar, de verificar as reações, de constatar o comportamento desses representantes do povo. Eu acho que isso é muito positivo e é assim que se começa a construir este país. Porque o que temos hoje é simplesmente uma situação extremamente difícil de nós mudarmos assim no tempo que nós desejaríamos. É questão de gerações, mas estamos caminhando. Para fazer a grande caminhada é preciso dar o primeiro passo. Já demos e estamos dando o primeiro passo. Brasil, pátria amada, totalmente enganada.